Hoje a gente vai investigar um gigantesco ponto cego na forma como a nossa sociedade lida com a saúde física. Existe uma peça-chave faltando na rotina de muita gente. E como os dados mostram, ignorar essa peça está custando muito, muito caro. E quando digo muito caro, eu me refiro literalmente a este número absurdo: 100 bilhões de dólares australianos. Esse é o custo anual das doenças crônicas só lá na Austrália. Para colocar isso em perspectiva, entre 2023 e 2024, isso representou 54% de todos os custos com doenças no país. É um rio de dinheiro gasto todos os anos para tratar condições como problemas cardíacos, diabetes e depressão. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso, porque temos um mistério central aqui. Por que essas doenças crônicas continuam tão comuns, mesmo depois de décadas de campanhas de saúde pública implorando para a população se manter ativa? Será que, no fundo, a gente esteve ignorando metade da solução esse tempo todo? Para desvendar tudo isso, a nossa análise de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos: a equação completa do exercício, o estudo da Austrália Meridional, quem cumpre as diretrizes, a conexão com as doenças crônicas e, por fim, o desafio da saúde pública. Ponto 1. A equação completa do exercício. E por que precisamos ir muito além do cardio? Sabe, desde a década de 90, as diretrizes focaram quase totalmente na saúde do coração. Mas de uns 10 anos para cá, algo mudou. E uma segunda metade super importante foi adicionada a essa receita. A primeira metade da equação é a atividade física moderada a vigorosa. Basicamente, são os famosos exercícios aeróbicos que todo mundo já conhece. Dar aquela caminhada rápida, correr, nadar ou pedalar. A recomendação global padrão que a gente sempre ouve é de pelo menos 150 minutos por semana dessas atividades. Historicamente, é aqui que todos os holofotes sempre estiveram. Mas aí entra a segunda metade, que muita gente acaba pulando: o exercício de fortalecimento muscular. Estamos falando do bom e velho treinamento de resistência, tipo levantar peso, fazer flexões, barras. A recomendação clara aqui é fazer isso em 2 ou mais dias por semana. E o grande pulo do gato dessa nossa investigação é que esse é o grande culpado ausente na rotina da maioria das pessoas. E como a ciência recente vem provando, os benefícios vão muito além de ficar com os músculos fortes. Isso impacta a saúde do corpo inteiro de um jeito impressionante. Número 2. O estudo da Austrália Meridional. Para entender de verdade o peso de seguir ou ignorar essa equação completa, a gente precisa de dados concretos. E é aí que entra esse estudo epidemiológico gigantesco. Só para ter uma ideia da escala desse levantamento, a quantidade de informação coletada é simplesmente brutal. Os pesquisadores cruzaram dados de 7 fases de pesquisa diferentes entre 2018 e 2024 e rastrearam os hábitos de mais de 35 mil adultos. A ideia era descobrir exatamente quem, no mundo real, está completando essa prescrição de saúde de 2 partes. 3. Quem cumpre as diretrizes. O perfil demográfico revela coisas bem surpreendentes sobre quem está acertando essa equação na vida cotidiana, e o retrato geral é de cair o queixo. O que realmente chama atenção aqui é o tamanho minúsculo dessa fatia de adesão. Apenas 25,1% das pessoas pesquisadas estão de fato fazendo o trabalho completo. Ou seja, só 1/4 da população cumpre tanto a meta de aeróbico quanto a de força. E do outro lado da balança, absurdos 74,9% estão deixando a saúde pela metade. E esses números ganham rostos e histórias quando a gente olha para quem está tendo mais dificuldade. Os dados mostram que os grupos com menor adesão são adultos entre 50 e 64 anos, mulheres, moradores de áreas mais pobres, pessoas com obesidade e pessoas incapacitadas para o trabalho. Isso mostra, de forma cristalina, que não estamos lidando com uma questão de preguiça, e sim com uma questão profunda de falta de acesso, tempo e desigualdade social. Mas como sempre acontece quando a gente lida com montanhas de estatísticas, sempre aparece aquela surpresa inusitada. Os pesquisadores acharam uma anomalia bem curiosa. Fumantes ocasionais tiveram uma taxa de adesão ao fortalecimento muscular maior do que a galera que nunca fumou na vida. A razão de prevalência ajustada foi de 1,16 para quem fuma de vez em quando, contra 0,77 para quem fuma todo dia. É só para lembrar que o comportamento humano é cheio de contradições e o mundo dos dados sempre tem essas surpresinhas. 4. A conexão com as doenças crônicas. Vamos medir o impacto real de tudo isso? É aqui que conectamos aquela multidão inativa com aqueles bilhões de dólares em custos médicos.
Antes da gente mergulhar no próximo gráfico, que pode parecer um pouco complexo, basta lembrar de uma regrinha básica de leitura. Sempre que um ponto estiver mais puxado para a esquerda da linha central, isso significa que o risco de ter a doença crônica em questão é menor. Bem simples, certo? E essa imagem ilustra brilhantemente o poder da equação completa do exercício. Olha só o padrão. Em todos esses blocos de doenças, como ansiedade, problemas cardiovasculares, colesterol alto e hipertensão, o pontinho lá embaixo representa o grupo que cumpre as duas diretrizes. Percebe como esse marcador sempre se desloca com muita força para a esquerda, bem mais do que os outros grupos? Isso é a prova visual de que juntar o cardio com a musculação cria a maior proteção preventiva possível contra uma avalanche de problemas de saúde. Pegando alguns números bem específicos, essa camada de proteção salta aos olhos. Para diabetes, cumprir a dupla rotina de exercícios derruba a razão de prevalência para impressionante 0,63. No caso da depressão, o risco despenca para 0,83 quando comparado com a galera totalmente sedentária. A mensagem é muito clara. O trabalho completo funciona como um escudo poderoso, tanto para a mente quanto para o corpo. E o benefício fica ainda mais forte quando a gente fala de multimorbidade, que é aquela situação super difícil de lidar com 3, 4 ou mais doenças crônicas empilhadas ao mesmo tempo. A rotina combinada puxa esse risco lá para baixo. A probabilidade de enfrentar 3 condições cai para 0,85 e para 4 ou mais condições cai ainda mais, chegando a 0,76. Adicionar peso e resistência na rotina literalmente freia o acúmulo de doenças. Chegamos então a um ponto 5. O desafio da saúde pública e a necessidade de consertar o ambiente. Porque, sabendo o quanto essa combinação salva vidas, não dá para simplesmente apontar o dedo e culpar as pessoas por não malharem. O ponto crucial aqui, que os próprios autores da pesquisa concluem, é que precisamos atacar as desigualdades estruturais. Falar para alguém ir puxar ferro ou correr na rua não serve de muita coisa se a pessoa mora em um bairro sem praças seguras, se o salário não paga uma academia ou se a rotina de trabalho consome toda a energia dela. A gente precisa consertar a raiz do problema no ambiente social. O que nos deixa com um pensamento final bem provocador. A arquitetura das cidades onde vivemos e o próprio ritmo da sociedade, eles foram desenhados para apoiar nossa saúde por inteiro. Ou eles nos empurram para o sofá, nos forçando a correr atrás de apenas metade da solução. Fica a reflexão de como a gente pode transformar as nossas comunidades para que o exercício completo seja natural para todo mundo e não só um privilégio de poucos. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise de dados com a gente. Até a próxima!